Gente, um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Você já ouviu falar sobre isso, né? Já. Mas isso é um pouco mito, tá? Agora, quando a gente fala em acidente de trânsito, meu amigo, um acidente de trânsito ocorre no mesmo lugar mais de uma vez e até em menos de uma hora. Quer ver? Deixa eu mostrar essas imagens de câmeras de segurança registradas em um cruzamento da cidade de Uberaba. Um acidente. Um acidente. Tá vendo? Agora, outro acidente. Aí você deve estar passando dias diferentes. Meu amigo, em uma hora. Uma hora. O cruzamento registrou 2 acidentes. E acidentes que ocorreram por falta da responsabilidade do motorista, da falta de atenção, de imprudência mesmo. Eu pedi para a nossa querida repórter Gabriela Francis, que está lá em Uberaba, ela que representa. Alô, Uberaba, precisou de algo? Chama a Gabi! Gabriela Francis, que está comigo no Balanço Geral. Eu pedi, Gabi, vai lá no cruzamento, que eu quero entender, não é possível. Como que esses motoristas não conseguem observar essa pintura que é gigante de pare ali? Não conseguem respeitar. A Gabi está lá ao vivo para trazer as informações. Ô Gabi, é difícil de compreender, né, minha amiga? Bem-vinda, bom dia para você. Bom dia, Rafael, bom dia para todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Pois é, Rafa, esse é um trecho aqui da cidade que fica bem na região central, cruzamento das ruas Arthur Machado e Padre Zeferino. E é um ponto que já é conhecido, assim, por ser um pouquinho mais perigoso. Esse trajeto mesmo aqui faz parte do meu trajeto diário. Eu passo aqui com bastante frequência aqui pela Arthur Machado e sempre passo com uma atenção redobrada aqui por esse cruzamento. Mas não é por falta de sinalização não, viu, Rafael? Ontem mesmo tivemos aí o registro de 2 batidas nesse ponto. Felizmente foram batidas leves, mas a recorrência desse tipo de situação acaba preocupando bastante os motoristas, os moradores aqui por perto e também pessoal que tem comércios aqui que acabam vendo bastante, né, com frequência, essa situação. O que a gente consegue reparar aqui no cruzamento onde eu estou agora? A gente tem uma descida bem íngreme, né, um aclive aqui. E o pessoal muitas vezes vem com uma alta velocidade pela Padre Zeferino. E aí não para nesse local que a gente tem bem visível aqui a sinalização de pare, para parar aqui no momento em que tem esse cruzamento com Arthur Machado. E aí muitas vezes os motoristas não param, seguem direto e quem está vindo pela Arthur Machado acaba nem percebendo. E aí acontece muitas vezes esse tipo de acidente. Ontem mesmo nós tivemos 2 acidentes no período da tarde. O primeiro era ali por volta de 1h40 da tarde e a gente consegue ver pelas imagens de uma câmera de segurança aqui por perto, que registrou tudo, o momento em que um carro branco, ele está fazendo esse trajeto descendo aqui na rua Padre Zeferino, quando ele não respeita a sinalização e acaba batendo em um carro prata que seguia normalmente pela rua Arthur Machado. E aí, cerca de 1 hora depois, ali por volta de 2h40 da tarde, o mesmo acontece. A dinâmica é praticamente idêntica. Um outro veículo, nesse momento preto, desce aqui pela rua Padre Zeferino, quando um veículo verde que passa aqui pela Arthur Machado também é surpreendido e acaba acontecendo esse acidente no cruzamento. Aqui a gente também tem uma faixa de pedestre, tanto desse lado quanto do outro lado, e a gente já até viu aqui passando atrás de mim muitos pedestres que já passam correndo, já sabem que esse é um lugar que pode representar perigo. E desde o momento que eu cheguei aqui hoje, só nessa tarde, eu já vi acontecendo algumas situações aqui. Muita buzina já teve aqui nesse cruzamento, viu, Rafael? Pessoal que começa a atravessar o cruzamento sem... Muitas vezes não sei, né, se não percebem ou se preferem já aproveitar o embalo da descida e seguirem de uma vez só, mas aí é perigoso demais, né, Rafael? E eu vou sair aqui da frente da câmera para mostrar para o pessoal que a sinalização está bem visível. A gente tem um pare bem grande ali, a sinalização horizontal, mas nós também temos a sinalização com a placa de pare ali na rua Padre Zeferino. Então não tem, né, uma desculpa, realmente é a falta de respeito à sinalização que acontece com bastante frequência aqui no cruzamento, viu, Rafael? Ao vivo, Gabi trazendo as informações, acompanhando a movimentação e percebo, enquanto ela estava, inclusive, trazendo os detalhes, falando sobre essa situação que é muito séria, tinha alguns veículos que, olha, passavam ali, tem que tomar o máximo de cuidado. Tem uma questão também, conversando com algumas pessoas que relataram para a gente, nós estamos falando de um declive, né? É um declive até chegar ao pare.
E perceba que nós temos pouca calçada. Tá vendo do outro lado que nós temos pouca calçada? Nós temos esses pontos, né, esses comércios que estão aí, né, que são fechados, são dois imóveis fechados. E aí nós temos uma calçada muito estreita. Por que eu estou falando isso? Porque muitos relatam a falta de visibilidade. Porque como a gente não tem, quando você chega ali, ó, naquele ponto, para você fazer a travessia, se você parar lá na faixa indicando e tentar fazer a travessia, você não consegue ver nada, certo? Aí você tem que avançar um pouquinho. Só que de repente, você já está em cima, já está no meio da rua e pode acontecer uma colisão. Claro que isso, lógico, não justifica um veículo descer sem frear, passar reto, como a gente viu nesses flagrantes. Mas o motorista precisa ter o máximo de cuidado. E essa é uma área que é uma área mais antiga. A gente tem essas áreas em todas as cidades aqui da nossa região. São áreas mais antigas, as pistas, a rua é mais estreita e infelizmente o motorista acaba tendo algum tipo de dificuldade de visibilidade por causa dessas edificações que estão muito próximas à rua. Então, cuidado, atenção, por favor, redobrada, para evitar qualquer tipo de colisão, qualquer tipo de acidente. Mas é até estranho ver, né? 2 acidentes acontecerem em pouco tempo de diferença. Ainda bem que não tivemos vítimas, mas fica o alerta para todas as pessoas, por favor, toma cuidado, atenção redobrada na hora de fazer a travessia, cuidado com os pedestres, cuidado com o próximo. E esse cuidado envolve a direção defensiva que nós temos que ter, tá? Ó a caminhonete lá, ó, ao vivo, ó. X. Perceba que para ele conseguir ter visibilidade, ele vai estar quase lá no meio da rua, né? Então, cuidado e, por favor, todos têm que respeitar também o limite da via para dar tempo de segurar em situações aí de emergência.